Glória a Deus, show! Começando mais um Burn Podcast. Estamos de volta, eu aí, uma longa férias, né? É o que é isso? Eu com meu querido amigo corintiano. Corinthians, vai Corinthians. Memphis. Como você tá, Netão? Bem, e você? Bem, graças a Deus. Quanto tempo não vem aqui, não? Não, imagina, isso é 2 vídeos pra trás só. Já deu mais, por aí. Estamos no episódio 34, glória a Deus, cara. Massa, viu? Deus tem levado esse podcast em lugares que a gente nem imaginava. Graças a Deus. Eu tava vendo aqui no celular, vejo o do como que é o nome do menino? Do Altieres. Fera, assista. Você vai ver o que Deus faz na vida de uma pessoa. É benção massa, demais. Foi massa. Cara, tem sido um período muito abençoado. E eu creio de verdade que essa temporada que está se iniciando vai ser bênção, mais bênção em nome de Jesus. Amém. Vai ser mais assistido, para honra e glória do Senhor. Amém. Graças a Deus estamos bem, estamos de volta. Tava com saudade de gravar um podcast. E hoje nós estamos com um convidado especialzíssimo. A esposa dele já esteve aqui. Já, a esposa dele já veio. Procura aqui no nosso canal que tem o podcast com ela. Isso aí, fala o nome dele. O que ele é? O que ele é? Ó, ele é pastor, ele é barbeiro. Corredor. Não, corredor não. Ele é maratonista. Maratonista, aí sim, em nome de Jesus. Ó, como que é o outro que ele vai fazer também? Ele vai contar, ele vai contar. Com muito amor. Aplauda aí na sua casa pela vida do Kleber. Seja bem-vindo, Kleber. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, esses caras é uma figura demais. Bênção demais. E como você tá, meu irmão? Bem, graças a Deus. Feliz demais por estar aqui com vocês. A gente tem conhecido a jornada de vocês aí nos podcasts. Que legal, cara. Parabéns. E assim, a hora que eu vi a sua postagem lá, intimação, bora! É, foi uma postagem, foi um convite feito público, um convite público. Foi uma convocação, né? Cara, eu fiquei falando, que demais! Mas o que me preocupou é, tipo, será que eu tenho uma história pra contar lá? Tem. Que legal, cara. Fiquei feliz demais pelo convite, obrigado. E tô feliz demais por estar compartilhando esse tempo com vocês aqui. Da hora, a gente que agradece. E pra quem não te conhece, quem é o Kleber? Bom, sou filho de Deus, né? Marido, pai, e amo demais amar a Deus e tenho isso como missão em minha vida. Amar as pessoas que Ele colocou em minha vida. Amo demais cuidar e estar junto com a minha esposa, instruir as minhas filhas e fazer tudo isso com diversão. Eu acho que nessa fase da minha vida eu estou vivendo assim, fazendo tudo e procurando me divertir em cada momento. Porque se a gente olhar em volta, a gente se cansa rápido, né? Tem que fazer com alegria. E você até falou, nessa fase... Não foi sempre assim, então? Não foi sempre assim. Eu tive um período de adolescência e juventude que eu era muito espontâneo. E tudo que eu fazia, eu me divertia demais. Eu era do tipo assim que estava namorando a minha esposa e a igreja tinha uma Kombi. Aí a gente entrava dentro da Kombi e ia levar os irmãos de volta para casa. E aí, no retorno, às vezes a gente ia com os adolescentes junto, na época minha esposa, né, na época namorada, e aí a gente passava na frente da praça, fazia a Kombi morrer de propósito, eu descia, catava uma flor e entregava para ela, eu era muito espontâneo. Que da hora. Aí os compromissos foi tirando essa espontaneidade e a gente começou a fazer as coisas porque tinha que fazer, né? E eu despertei isso. 2024 para cá, eu desejei de novo fazer a vida ser divertida. É uma escolha sua, né? Não foram as consequências da vida que transformaram isso em você. Não foi. Você que transformou a consequência. Exatamente. É uma escolha, né? E eu tô curtindo demais esse tempo. Da hora. Você nasceu como fala um berço evangélico, né? Fábrica da bênção. Sim. Nasci no berço evangélico. Meu pai, quando eu nasci, já era pastor, na época da Quadrangular. Hoje ele é pastor da igreja Atos. Então, assim, toda a minha infância foi vivida dentro da igreja. Então, desde do início até hoje, tudo que eu vivo, tudo que eu faço é pautado nos princípios do Evangelho. E, assim, amo demais esse caminho que meus pais colocaram para trilhar,
porque eu vejo que esse caminho é que dá direção para o mundo, né? A viver a vida com Deus e para Deus. Quando a gente faz isso, parece que a vida tem sentido. Quando a gente caminha sem Ele, tudo fica muito estranho, né? Muito vazio. Então, sim, nasci no berço evangélico, passei aí por várias culturas, desde a minha criança, adolescência, juventude. Eu vivenciei várias mudanças aí culturais do evangélico e já sou velho já. Ah, que isso? Imagina. Viu, tem algum peso você ser filho de pastor? Cara, fez muito peso na minha adolescência, fez. Fez peso, não pelo título, né, filho do pastor. Fez peso, mas pela exigência que os próprios pais impõem, sem consciência, na verdade, mas para dar direção, para ajudar ser exemplo, para manter no caminho correto. Então, assim, fez peso. Às vezes eu não podia ir para tal lugar, porque, as pessoas vão estar olhando para você. Não podia fazer tal coisa, porque não pode. Então, olha lá o filho do pastor Fernando, olha lá o que ele está fazendo. Exato. E essa cobrança existia dentro de casa, existia na igreja. Então, sempre existiu mesmo. E eu acho que isso é um ponto que muitas vezes as pessoas começa dentro da igreja e tem um período fora da igreja. E às vezes não retornam mais, né? Justamente Sim. por esse peso não é o peso do evangelho, porque o evangelho não é pesado. É a cobrança, né? Ela existe, né? Ela não existe. Adianta, né? Ela existe. Eu pergunto porque, assim, como se fosse um ditado popular, porque todo mundo fala assim, quando o cara é filho de pastor, ele dá mais trabalho. Falam mesmo. Né? Todo mundo fala. A minha mãe é pastora, o seu pai é pastor, o seu pai é pastor. Caramba, só que a gente deu tanto trabalho assim. Então isso aqui é uma gangue, quase. Quase uma gangue. Mas e o pessoal fala, né, quando é filho de pastor. Mas eu imagino o grau de responsabilidade, né? Que às vezes a gente é adolescente, não tem. Não tem. Porque a gente quer viver a nossa vida e a gente é um ser humano normal. As coisas também são atrativas pra gente. Então assim, aí você pensa 10 vezes, vou fazer isso, vou naquele lugar. Será que o pessoal vai estar olhando para mim? Difícil, cara, difícil. E é por isso que eu acho que alguns não conseguem, saem e não voltam mais. É verdade. Para não enfrentar isso, cara. Isso aconteceu com você? Então, não, de fato, eu fiquei fora da igreja. Mas eu tive um período da minha adolescência ali que eu comecei a me interessar por coisas seculares. Não cheguei a não ir mais na igreja, eu não tinha essa opção, né? Não tinha opção nem idade, né? Pai, eu não vou mais na igreja. Como assim não vai? Entra no carro, aí você vai para a igreja assim. E graças a Deus, meus pais foram firmes assim. Justamente por eles ser firmes, porque a gente chega uma idade que a gente começa a escolher o nosso caminho. Mas boa parte da nossa vida a gente não escolhe. A gente acha que está certo, mas os nossos pais estão ali como instrutor. Então, nosso pai... nossa mãe, nosso pai, ele tem que determinar, fala, não, você vai porque hoje eu sou responsável por você. E se deixar uma criança tomar uma decisão, ela não tem experiência nem maturidade ainda para saber o certo e o errado. É nesse tempo que os pais decidem. A hora que chegar o tempo da maturidade, e aí é o tempo que ele anda sozinho, já não é mais responsabilidade dos pais, né, decidirem. Então, assim, meu pai e minha mãe, eu com meus 16 anos, falava que não ia para a igreja, não tinha opção, não, você vai para a igreja. Porque era tempo de eles escolherem o que eu tenho que fazer. Hoje não. Hoje meu pai não diz para mim, você não vai na igreja. Aliás, você vai na igreja. Na verdade, é uma escolha minha. Mas essa escolha minha é pautada em toda a instrução que eu tive. Hoje eu estou firme nos caminhos de Deus, graças à correção, à instrução. Mas então, não fiquei fora da igreja. Mas a minha mente, o meu desejo, por um determinado tempo, foi pelas coisas seculares. Coisas não da igreja, né? Eu tive esse tempo, sim. Tive. E sabe o que é doido? Na importância da posição dos pais quando os filhos tentam fazer algo errado ou até fazem. Vamos lá, por exemplo, acho que é 1 Samuel, se eu não me engano. Quando o profeta Samuel, os filhos do profeta Samuel, eles brincam com o santo e furtam, se eu não me engano, eles roubam algo. Eu não me recordo 100%, mas um pouquinho mais pra frente, o profeta, ele sofre, na verdade, ele morre, porque os filhos dele
vacilaram. Então, tipo assim, às vezes você não corrigir, vai estar caindo sobre você. Eli, né? Eli, perdão. Eli. Você falou Samuel, eu fiquei Eu caçando. falei, Não, que mas tá Eli. escrito em Samuel. Tá escrito Perdão. Samuel. É isso mesmo. E na verdade, o castigo é tão grande. Eles profanam o templo do Senhor completamente. Eles levam mulheres, eles pegam parte da gordura que era do Senhor. Eles fazem tudo que não podia fazer. Tudo que era horrível e detestável ao Senhor. E não foi corrigido, né? E é por isso que esse é o ponto. Ele não foi corrigido. O Senhor pesou a mão também sobre o profeta que era Eli, porque Eli deixou daquele jeito. Ele não corrigiu. E morreu todo mundo no mesmo dia. Ele misturou o santo com o profano. Isso. E não só ele, como os filhos dele fizeram isso. Sim. Eli foi um cara usado por Deus? Foi. Foi. Só que ele pode ter vacilado nisso, sabe? E, cara, eu vejo a importância de você corrigir, de você se comportar por conta disso. Porque pega, por exemplo, filhos de pastores. Geralmente, por que acaba se tornando mais rebelde? Por quê? A sociedade olha e fala, cara, ó, você não pode fazer isso, porque você é filho de pastor. Não é porque você é cristão. Você fala, você não pode fazer isso porque você é filho de pastor. É como se fosse uma consequência ser filho de pastor e acaba se tornando esse peso. Ó, você não pode ir nesse lugar porque você é filho. Imagine. Não, às vezes a gente não faz coisas por medo da punição, sendo que, na verdade, a gente tem que não fazer coisas pela nossa essência. De não confundir o santo com o profano. Acaba não sendo sobre o evangelho, mas sobre a palavra aparência, né? A palavra não é essa, mas é sobre não é sobre o evangelho, né? É sobre status, aparência. A minha filha é muito fantástica. Eu gosto demais dela porque ela é natural. E eu exerço exatamente isso com as minhas filhas. Essa tomada de decisão, porque eu tenho uma filha de 10 e uma de 13. Então, elas não têm a idade ainda de decidir por si só. Por exemplo, teve uma situação onde eu precisava que a Abigail, a mais velha, acompanhasse a Ana numa festinha de aniversário. E ela não queria. E aí, eu com a minha esposa, a gente determinou, você vai, porque eu preciso de alguém lá para olhar a Ana. Ah, mas não vai ter ninguém que eu conheça. Vai, você vai. E aí ela foi. Ela foi odiando. Foi por obediência. Quando voltou, ela falou assim, obrigado por ter forçado eu aí. Então, assim, existem... no Rocket, a gente tem um Rocket na igreja, eu trabalho com os adolescentes. Mesma situação. Não queria ir de jeito nenhum. Falei, filha, nesse momento não é você que decide. É o pai com a mãe. E foi. Contra a vontade, mas foi. Voltou com um sorriso no rosto. Aí, de novo, agradecendo por ter sido persistente. Então, existe uma fase que, principalmente a adolescência é uma fase emocional. Toda adolescente toma decisão baseada nas emoções, não é na razão. Então, se você falar assim para um adolescente que ele precisa aceitar Jesus e que essa é a coisa certa a fazer, a gente está falando sobre razão. Isso é fato. Ele não vai levar em consideração, mas se você falar assim, olha, se você morrer hoje, ou seu pai com a sua mãe ir embora hoje, e você teve desentendimento, teve discórdia, como é que você vai fazer? Se seu pai sua mãe for embora hoje, você brigou com eles. Ou se você foi hoje numa vida sem Deus, como é que vai ser? Aí se gerou um emocional na criança. Você falou assim, poxa, meu pai com a minha mãe, mexe com as emoções. Você trouxe a mesma verdade, mas o emocional fez com que ela realmente decidisse. Então, os adolescentes são muito emocionais. E a emoção ela não é a melhor forma de tomada de decisão. Por isso tem que ter direção. Minha responsabilidade como pai para as minhas filhas é ser instrutor, ensinar a elas o caminho correto, o caminho de Deus, né? É tipo tomar banho quando era criança. Cara, escovar o dente. Vai tomar banho. Aí você entra, na hora que entra tomar banho. Vamos sair? Não quer mais. Eu quero ficar. Mas os dois filhos meus, o Enzo e o Felipe, vão tomar banho? Não vou, não quero. A hora que coloca os brinquedos lá junto e vai, não quer sair mais. Aí chora pra não sair do chuveiro. É isso aí. Mas é o que eu mencionei, razão e emoção. Ir pro banheiro é uma razão, precisa ir para ficar limpo.
Agora, colocar os brinquedos se torna emocional, entendeu? Se torna divertido. Então, quando a gente usa isso para instruir, isso ajuda eles a seguirem um caminho. Agora, quando a gente deixa eles decidirem por conta própria, que é o problema, né? Porque a gente tem a razão, a gente sabe o certo e o errado. Mas a gente tem que usar a emoção, às vezes, para instruir eles. É difícil deles entenderem a maturidade que a gente já alcançou, até por ter passado pela idade deles. A gente sabe. É que adolescente, assim, eu louvo a Deus pelo Mateus, que trabalha na igreja com os adolescentes, porque é difícil, cara. Pode pôr aí, mostrar na IEPEC. É difícil lidar, porque eles estão descobrindo muita coisa, eles falam sem pensar, eles agem às vezes sem pensar. Então, assim, os ministérios, as pessoas que tomam conta nessa parte de adolescente, de jovens, cara, tem que ser coberto de oração, porque é muito difícil. Eu não teria coragem. A paixão deles é legal, é bonita. Mas é como você falou, cara, é paixão, não é racional. Tem um menino que, por exemplo, o que ele faz? A gente chama de Vox, que é o movimento com os adolescentes. Ele não tava indo no Vox. Aí a gente chegou, cara, por que você não tá indo, tal. Fomos conversar com ele. Daí ele falou assim, cara, é que eu vou no treino de futebol e eu quero começar a namorar. Isso ele com 14 anos, 13, 14 anos. Eu quero começar a namorar. Então eu preciso ir no treino pra virar jogador e manter minha família. Tipo assim, cara, top. É lindo. O enredo é maravilhoso. Só que quando traz um pouquinho pra razão, não é tão bonito assim. Então a gente precisa, às vezes, entender que o pé precisa estar no chão. Cara, a gente precisa estar com o pé no chão. Por exemplo, no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, 100% fazendo, na maioria das vezes, obrigado, fazendo pela lei. Sim. Depois de Jesus, aí envolve a graça. Os mandamentos, eles foram resumidos a 2. Só que, cara, foi necessário passar por esse tempo da obrigação para depois a gente fazer por amor. É muito doido isso. É que a maturidade faz com que a gente faça o que tem que ser feito. E a imaturidade faz com que a gente faz o que tem vontade. Então, a vontade é emoção. Fazer o que tem que ser feito é emoção. E quando a gente faz o que tem que ser feito, que é a razão, a gente já amadureceu. Seja, no independente da idade biológica. A pessoa que decide fazer o que é certo a fazer, ela está madura. Agora é justamente isso. Da hora. O Cleber, vamos lá. Quando assim, porque você nasceu, como você falou, no berço evangélico, quando assim você teve um encontro com Jesus? Sabe, assim, nossa, ele existe mesmo, ele é de verdade. Cara, não é só porque o meu pai ou minha mãe fala, ele existe. Quando, cara? Olha, a minha conversão, eu cresci com escola dominical, que pouco se vê hoje. Eu cresci com instrução da palavra de Deus e isso foi fantástico. Mas todo mundo tem aquela fase do encontro real com Jesus. Se eu falar que o meu encontro com Jesus foi praticamente através do medo, mas isso transformou a minha vida, porque gerou uma decisão em mim. E medo do bicho-papão. É mesmo? É mesmo, cara. Eu era na minha fase de adolescência, eu não lembro que idade era, 14, 15 anos. E eu tinha medo de escuro. E o medo, por conta da história, né? Eu tive uma história assim, que os meus pais moraram na casa dos meus avós, meus pais construíram uma edícula no fundo e era de um quarto só. Então, o meu colchão era posto no corredor à noite. E aí, no corredor não era uma parede, era uma janela, uma vidraça muito grande, e não tinha cortina. E aí tinha umas árvores do lado de fora que balançavam. Então imagina assim, eu deitado no corredor, no colchão, as árvores e barulho e tal, e aí a gente, adolescente, criança na verdade na época, cantava aquelas músicas para dormir, aprendi o folclore brasileiro, que é um terror, né? É um terror. Saci Pererê, Mula Sem Cabeça. Tem o bicho-papão e bicho-papão. Aquele levado lá. Cuca. O Cuca. Tem um... Cara, é um terror. E aí eu dormia, eu tinha medo, cara, eu tinha medo de bicho. E eu sentia segurança quando eu me cobria. Então, o cobertor, para mim, era uma segurança. Eu cobria o rosto, e aí, quando eu sentia mais medo, eu cobria a cabeça, porque eu imaginava que se eu tivesse coberto. E aí, eu cresci com essa
esse receio. Na minha adolescência, 14, 15 anos, não lembro com exatidão, eu tive assim uma adrenalina no corpo, talvez fosse ansiedade naquela época, e a gente não sabia definir, né? Eu tive uma adrenalina e eu senti muito medo. Muito medo, muito medo, muito medo. Nessa época já estava na nossa casa, já não era mais no corredor, eu tinha o meu quarto. E aquilo me despertou assim algo muito grande em mim. Falou assim, eu preciso de Deus na minha vida, porque Deus tira o medo. Despertou algo grande assim. E aí eu saí do quarto, era de madrugada isso aí, umas 2, 3 horas da manhã, não lembro com exatidão, mas era de madrugada. Bati na porta do meu quarto do meu pai e falei, pai, eu quero aceitar Jesus de verdade. Falei para ele. Rapaz. Aí meu pai, sem entender o que estava acontecendo, ele falou, não, filho, vamos. Aí eu dobrei o joelho junto com ele no corredor da casa, e aí ele fez a oração comigo, e naquele momento eu senti paz no meu coração. E todo medo foi lançado fora. Eu tive medo outras vezes, não na mesma situação, não na mesma intensidade, mas é impressionante quando a gente decide seguir a Cristo de fato, não porque a gente foi instruído a isso, mas porque foi uma decisão pessoal, eu quero, não porque alguém me disse, alguém me ensinou, a vida nossa muda. E eu senti que aquele foi o momento em que mudou para mim. Legal. A gente recebeu uma pergunta, não sei, eu acredito que se encaixe nisso, ou talvez não. Qual foi a sua maior experiência com Deus? Que mais marcou? Tive uma fase da minha vida que eu já fui como profissão. Eu já fui lixador de calça, eu não lembro. De calça? Calça jeans? Calça jeans. Tem o nome certo, né? Tem, eu não lembro. Eu também não lembro. Eu já fui lixador de calça jeans. Aí eu passei a departamento pessoal, recursos humanos. Aí eu trabalhei de pedreiro com meu pai um tempo também. Houve umas transições. Antes de ser pedreiro, é a fase que eu quero chegar. Eu trabalhei durante 3 anos, tempo integral na igreja. Então, eu era assalariado pela igreja, mas não era, de fato, assim, pastor principal da igreja. Mas a minha função ali era desenvolver atividades na igreja, por exemplo, apostilas, desenvolver escolas, ensino, trabalhar material para célula. Eu tinha uma função, então eu entrava na igreja de manhã como funcionário mesmo. Trabalhava ali, encerrava meu expediente no dia. Cara, esses 3 anos foi incrível. Eu vivi esses 3 anos integral para Deus. Então, eu levantava de manhã e deitava pensando 100% em Deus. O meu trabalho era sobre as coisas de Deus. E aí eu tive esse momento de levantar para ir trabalhar na igreja, eu abria lá e ficava orando. A sensação de ter a presença de Deus é incrível. O céu se rasga e aqueles momentos me trouxeram revelação mais profunda de quem é Deus e o quanto Ele nos ama. Então, assim, esse período para mim foi um período fantástico, porque eu vivia o cristianismo na vida de oração, não oração em pensamento ou enquanto tudo que eu fazia era sobre Deus, né? No sentido literal mesmo. Eu escrevia apostila sobre Deus, o meu trabalho era isso. Eu desenvolvia atividades sobre Deus, eu visitava, eu orava, era 100% assim o meu dia. E ali foi muito bom essa... Que da hora. E hoje, você é um missionário disfarçado de barbeiro? Sim. Uma das coisas que eu tenho no meu coração, que a minha missão aqui é servir pessoas. Essa eu entendo que é a minha missão. Deus deu isso para mim. Kleber, o seu serviço nesse mundo é servir. E não importa como a gente faça. Eu lembro que uma cantora, Fernanda Brum, eu lembro de uma frase da Fernanda Brum que ela falou assim: se preciso cantar, dançar ou qualquer outra coisa para viver e fazer o evangelho, eu vou fazer. E é exatamente isso, não importa como a gente faz, mas se a gente usa aquilo para servir a Deus, e hoje eu sou disfarçado,
Enquanto eu corto o cabelo, eu ali tô com as mãos sobre a cabeça do meu cliente. Cara, quem é que põe a mão na sua cabeça? É a pessoa que tem a autoridade sobre a sua vida, seu pai, pastor, ou a pessoa que você ama muito, sua esposa, um amigo, pessoa que quer te... Cara, nenhum estranho põe a mão na minha cabeça, né? E nem uma pessoa que eu considero... Mas eu tenho essa liberdade de colocar a mão na cabeça. Olha só. Então, quando eu faço isso, eu faço abençoando. No momento que eu estou cortando o cabelo ali, Deus, que o Senhor possa abençoar o lar desse meu amigo, que o Senhor possa cuidar da família dele, abençoar o trabalho. E eu tenho essa oportunidade todos os dias, de enquanto estou fazendo o meu trabalho, abençoar pessoas. E é fantástico. Você está cortando o cabelo, você, às vezes... Eu sou um terapeuta ali também. É isso que eu ia falar, cara. Você é um psicólogo também, né? Porque... Você ouve de tudo, né? Ouve de tudo. E eu já vivi de tudo. Até expulsei demônios já na cadeira. Pode contar. Conta isso aí. Pode contar já, então. Cara, ó, já teve de tudo. Já teve bandido na minha cadeira. Já teve pessoa endemoniada na minha cadeira. Como você expulsou esse aí, cara? Já teve de tudo. Foi assim essa história. Loucura aí. Eu tava cortando o cabelo, a barbearia era no Povo Feliz. E eu trabalhava sozinho ali. Então, assim, não tinha uma equipe, era eu e o cliente. Tudo agendado, sem fila de espera. E a pessoa agendou, um cliente já frequente, né? Agendou, sentou na cadeira e eu estava cortando. Aí eu comecei a cortar, ele começou a rosnar. Meu Deus. Rosnava, cara. Eu falei, o que esse cara tá fazendo? Eu falei, não tô entendendo. Aí ele começou a encolher na cadeira, assim, ó. Não. Ele começou a encolher na cadeira e rosnar. E aí ele falava umas frases que hoje eu já não lembro mais que era, mas era frases assim sobre... eu não lembro com clareza, mas dizendo que ele não estava contente por estar ali, que coisas assim, sabe? E aí eu, medo de ele fazer barraco ali, e de alguém que era ponto de ônibus a barbearia, e de ônibus parar naquele exato momento bem na ali, hora. Nossa, que incrível. E aí eu repreendo no nome de Jesus, todo espírito maligno, sai. E aí eu não parei de cortar cabelo, eu permaneci cortando cabelo, e aí eu percebi que ele foi tomando consciência, levantou, e ele sentou com uma postura assim, normal, e ficou olhando assim, sem entender o que tinha acontecido. Nem lembrava o que tinha acontecido. Nem lembrava, e eu não ia falar pra ele. Jamais. Eu não ia falar pra ele. Teve essa situação. Que louco, velho. Cadeira de barbeiro é incrível. Teve uma outra situação na barbearia, esse ponto que eu tava era no São Guilherme. Tava cortando o cabelo no horário de almoço, e aí entrou um rapaz, sem camisa, sentou ali e falou assim, quanto é o corte aí? Falei o preço do corte. Ele tirou uma nota de 100, dobrou a nota de 100 e colocou na meia. E ele ficou inquieto. Ele balançava o pé, mexia, passava a mão na cabeça. Tem carregador de celular aí? Tem. Deu o carregador para ele. Isso tudo foi num prazo de 2 minutos. Em 2 minutos chegou o traficante do bairro. Como senhorzinho, devolve o celular, devolve o dinheiro dele. Aí ele com o celular na mão e o meu carregador, ele falava assim... Não peguei o dinheiro dele. O senhorzinho falou assim, ele pegou 100 reais. Devolve o dinheiro dele. Não vou devolver, eu não peguei. Como você vai? Devolve o dinheiro dele. E eu cortando o cabelo do cara. Nossa. Isso acontecendo atrás de mim. E o cliente assim, ó, estalando o olho e eu não parava e fingindo que nada estava acontecendo. De repente o cara começou a trocar soco. Dentro da barbearia. Dentro da barbearia. Eu, o cliente sentado cortando o cabelo e os 3 ali... O traficante com o cara trocando soco, e o senhorzinho com a bicicleta lá de fora esperando. Mas trocava soco mesmo. E aí começaram a encostar em mim enquanto trocava soco. Nossa. Eu aqui assim. Cara, foi incrível. Tive que esconder a tesoura. Tive uma oportunidade, porque eles encostaram em mim. Eu tive uma oportunidade empurrando eles assim pra fora. Eles trocando soco assim, abraçado. E aí saiu fora e eu fechei, cara. Então, assim, é incrível. Que loucura, né? É incrível. A gente tá num ambiente onde pessoas chegam com depressão, chegam com intriga,
chegam com separação de casamento, Teve um cliente que foi demitido, ele saiu da empresa e falou assim para mim, Kleber, eu não pensei em nenhum outro lugar para ir, a não ser vir cortar cabelo. Falou, eu saí da empresa, não sabia o que fazer. Eu pensei, falei, eu vou cortar cabelo. Cara, foi Deus que levou ele lá, assim como Deus encaminha todos os meus clientes lá. E não é sobre monetário, é sobre missão, é sobre propósito, é sobre viver o reino de Deus aqui na Terra. As pessoas às vezes cortam comigo há 8 anos, nem sabem por que corta, acham que eu sou um bom barbeiro. Mal sabem eles que eu sou ruim pra caramba. Mas é porque eu amo o evangelho e eu procuro transmitir esse amor. É bom demais. Eu tenho uma história uma vez, eu até procurei aqui, uma história com... um sapateiro uma vez perguntou para Martim Lutero, falou, como que eu faço para servir a Deus? Aí Martim Lutero respondeu assim, faça um bom sapato e venda ao preço justo. Nossa. Então, cara, a gente trabalhar com excelência é uma forma da gente servir a Deus. Sim. É muito doido isso, cara. E a gente entender que nós somos missionários disfarçados do que a gente faz. Não é, eu não sou isso porque eu sou, não, cara, Deus te enviou nessa área. Então, seja missionário nessa área. Às vezes a gente fica pensando assim, Deus, quando é que o Senhor vai me usar? De que maneira? E às vezes já tá no lugar certo, no tempo certo, mas a gente sempre fica esperando algo, uma estrela cadente passar, algo que grandioso aconteça. Mas não, é na cadeira do salão, é onde estou trabalhando na empresa com os meus funcionários, ou então para os meus clientes, é na loja. É assim, cara. Que a gente sempre acha que sempre vai ser no ambiente de igreja, né? É verdade. E na verdade, sim, na maioria das vezes é fora. Quando é mais poderoso, é fora. Um dos acessos que Deus deu para Davi para chegar perto do rei foi através da harpa. Cara, lógico, não vou comparar isso, mas é algo que Davi fazia bem. Sim. Então, às vezes, o seu trabalho, você fazer algo bem, vai cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Cara, doido isso, mano. A gente pode ficar a noite inteira falando do que o Senhor é capaz de fazer através de nós, né? Eu às vezes, assim, por estar à frente de algum trabalho da oração da igreja, vem muita pergunta, sabe? Como que Deus usa uma pessoa? Ou por que Deus usa uma pessoa? E para que Deus usa uma pessoa se Ele é tão poderoso, se Ele é tão soberano? Deus não precisa de mim, do Kleber, do Mateus, do Léo, Ele não precisa dos pastores, Ele não precisa. Mas na soberania dele, Ele resolveu que ia ser assim, que Ele ia contar conosco. Eu estava vendo o podcast da Ariadna, cara, eu fiquei impressionado, porque nós chegamos na igreja e o que a gente faz primeiro, Kleber? Vamos falar dos nossos sonhos para o Senhor. Senhor, eu tenho esse sonho, me ajuda. Vou dar exemplos, tá? Materialmente, mas não é só isso. Quero aquela casa. Ou então, quero ser um missionário e quero ir para a África, como o Thieres foi. Quero fazer tal coisa. E a gente nunca pergunta, e Deus? Qual é o seu sonho? O sonho de Deus? Porque a gente sabe que Ele é poderoso. Sim. Mas Ele resolveu contar com o Kleber, com o Neto, com o Mateus. Ele escolheu dessa maneira. Então, aí onde a gente se encaixa nisso? A gente nunca pergunta para o Senhor o que é o sonho dele, através de nós. Sempre chegamos lá com o joelho dobrado, mas falando, Senhor, ajuda a realizar o meu sonho. Mas e o sonho de Deus? Talvez o sonho de Deus esteja tão próximo, seja o vizinho do lado, ou um cliente na cadeira. Talvez o sonho de Deus seja esse. E às vezes a gente não tem o clique e não percebe. Se Deus te chamou para ser... Se Deus te chamou ao ministério... Eu vi essa frase, achei muito legal. Se Deus te chamou ao ministério, não se rebaixe a ser o rei da Inglaterra. É isso. É isso. Nossa, forte demais. Forte. Isso. Cara, você passou um período fora de Tietê, né? E como foi? Foi esse maravilhoso. desafio, né? Não sair da cidade, mas viver novas experiências. Foi maravilhoso. Eu sempre tive um cordão umbilical muito forte. Com a cidade, com família. E essa ligação gerava dependência. Dependência financeira, dependência emocional, dependência em vários aspectos. E para a gente amadurecer, o cordão tem que ser rompido.
E assim, eu não entendia isso naquele momento, porque era um momento que eu estava vivendo. Então eu estava dentro, eu não conseguia ter essa visão. Para mim a vida estava tudo bem, estava tudo natural. Mas existia uma maturidade em mim que não tinha florescido ainda, justamente pela dependência de tudo em minha volta. E sair da cidade e viver um ambiente onde não havia segurança emocional, não havia segurança financeira, não havia segurança estrutural, cara, aquilo me fez mais homem. É impressionante. E me fez até mais próximo de Deus. A gente estava falando a princípio aqui sobre como existe um peso sobre ser filho de pastor. Eu estava num ambiente, eu falava assim, eu pensava sobre isso. Cara, eu nunca bebi bebida alcoólica na minha vida. Eu pensava assim, cara, se eu tomar uma cerveja aqui, ninguém vai saber. Tá longe, né? Tá longe pra caramba. Mas eu falava assim, mas eu não vou tomar porque eu decidi não tomar, não porque sou filho do pastor ou porque tem alguém me observando, porque ninguém me conhecia onde eu estava. Então, se eu fosse no bar, se eu fosse no mercado comprar, ou se eu fosse em qualquer outro ambiente ali, que fosse público o suficiente para as pessoas me verem comprando aquilo que, se eu fizesse aqui em Tietê, todo mundo ia falar, olha, eu conheço o Kleber. Se eu fizesse isso lá, ia ser mais uma pessoa comprando uma bebida alcoólica. E aí eu pensei nisso, falei, caramba, eu não vou beber porque eu escolhi não fazer isso. Então isso fez uma decisão ser minha, não uma decisão ser do ambiente onde eu convivia. Cara, é aquela frase comum, né? As pessoas, você é a média das 5 pessoas que você convive. Isso, mas não era essa frase, essa é boa também. Aquele ambiente. Quando ninguém te vê, me ajude a completar. Ixi, agora eu não lembro. Quando você está num lugar assim desconhecido. Olha, mas vou falar pra você. Vai lembrar. Se você tivesse ido no bar, alguém conhecido ia ter. Caramba! Você não é o Kleber de Tietê? Imagina! Olha só. Você não é filho do pastor Fernando? Imagina chegar lá. Já pensou? Eu fui para lá, passeio, porque assim, a minha ida para o balneário foi desejo. Foi assim, algo que nasceu no meu coração. Eu ia todo ano para lá. E aí eu pensei assim, cara, por que não morar num lugar que eu venho passear? Eu pensei assim, e isso aconteceu, porque o desejo, ele gera fé e fé gera atitude, né? E aí aconteceu. Mas eu tava lá um desses passeios e eu encontrei um amigo aqui de Tietê passeando na areia também. Então, quem sabe, né? Mas essa ida minha para lá trouxe muita maturidade para mim. Muita, impressionante. Eu vivi assim, dentro do cristianismo, um amadurecimento nas minhas finanças, eu vivi um amadurecimento na minha vida familiar, na minha vida conjugal. Eu me tornei homem quando eu cortei o cordão umbilical. Cara, para mim foi fantástico. E o período que eu fiquei lá foi muito bom. Foi 1 ano que eu fiquei lá. Voltei, mas desde o primeiro dia que eu voltei, eu falei, cara, que sensação ruim estar voltando. Mas eu voltei porque foi permissão de Deus. Deus permitiu que eu fosse e Deus permitiu que eu voltasse. Existe uma história aí, até eu comentei com a minha esposa. Eu fui 18 e voltei em 19. Voltei em outubro de 2019. Em março de fevereiro de 2020 entrou a pandemia. Foi Covid, né? Cara, se eu tivesse lá, eu estaria desesperado, porque eu morava num apartamento, eu não tinha fidelização suficiente para me manter indo nas casas dos meus clientes, eu não podia atender cliente em casa, e assim eu fiquei imaginando, falei, amor, se a gente estivesse lá, como é que seria? Isso é difícil, então, né? Deus permitiu que eu fosse, e foi fantástico o desenvolvimento, amadurecimento, e Deus permitiu que eu voltasse. Mas não tenho intenção de criar raízes aqui, não. É mesmo? Pensa em... Se Deus mandar eu vou. Que da hora, Falei, cara. eu só preciso que ele dê direção. Falou, vai, eu vou. Hoje eu já não tenho mais aquela raiz, né? Da hora. Viver o E ID. você tem vontade, então, de ir para algum lugar? Sim, eu tenho. Não vontade de ir para o exterior. Meu irmão está em Portugal. Não tenho vontade de ir para o exterior. O pessoal falou, a porta está aberta já. Eu acho muito legal ir
por um período de tempo, viver experiências novas, mas não tenho intenção assim, de ter como residência fixa. Mas em qualquer outro lugar desse país eu tenho sim. Eu tenho algumas coisas em mente aí, quem sabe. Alguns planejamentos. Né? Tem. E hoje, eu vi uma coisa que eu acho muito da hora, que vocês fazem lá na barbearia. Vocês escrevem o nome do cliente no... Cara, esses diferenciais na sua barbearia veio da onde, cara? Pra você servir com excelência. Então, o que acontece? Existe o profissional. O profissional é aquele que faz o serviço e que executa bem feito. E aí, só que eu como um autônomo ali, eu não podia ser só o profissional, só aquele que cortava cabelo, eu precisava fazer gestão. E aí quando você começa a fazer gestão, é que você começa a entender que não é entrega de serviço apenas. Você tem que entregar para o cliente ali um propósito. O cliente ele vai por uma necessidade, que é o corte de cabelo, mas ele fica quando ele entende que existe um propósito em estar ali. Cara, é o que mantém os meus clientes lá. E eu entendi que existem algumas coisas que fazem diferencial na vida do meu cliente. Por exemplo, segurar a mão. Eu aperto a mão do meu cliente e conto até 3, até 5. 1, 2, 3. Esse aperto demorado faz o cliente sentir o calor da minha mão, cara. E faz sentir firmeza. Falo, cara, eu confio nesse cara. Eu gero confiança para ele através do corte de cabelo. Através do aperto de mão. Aí eu faço intencional. Eu vou conversar com o meu cliente, eu não fico de costa para o cliente olhando para ele pelo espelho. Eu vou até a bancada, escoro na minha bancada e olho olho no olho. E antes de perguntar o que ele vai fazer sobre o corte de cabelo, eu pergunto para ele como foi o dia, como foi a semana. E essa interação faz com que realmente ele vá se soltando. Aí eu vou pôr a capa, eu termino de pôr a capa, eu seguro intencionalmente as minhas mãos no ombro dele e dou uma balançadinha assim, ó, como se eu estivesse dizendo para ele, fica à vontade, confia. Okay. Mas não é confia num profissional que vai cortar seu cabelo. Fique à vontade, esse ambiente é seu, aqui é para você realmente mudar de ares, para você ficar à vontade, para você falar o que precisa. E aí eu vou lá, escrevo o nome no espelho do cliente para dizer para ele assim, cara, esse momento é seu. Isso é amar. Entende? Eu estou entregando ali, não é uma prestação de serviço, um corte de cabelo. Eu estou entregando ali um ambiente onde o cliente fala, eu me desarmei. Aqui eu posso conversar sobre meu trabalho, aqui eu posso conversar sobre as minhas dificuldades, porque eu confio no Kleber. O Kleber vai me ouvir, ele vai me orientar de acordo com os princípios de vida, porque a gente assim, a gente coloca a nossa fé e nossa crença em tudo que a gente faz, seja a gente cristão ou não. Todo mundo que faz algo intencional, e ele coloca a fé dele naquilo que ele faz. E cara, eu aprendi isso, é servir a Deus disfarçado. É disfarçado. Você falou uma frase que eu lembrei da mulher samaritana. Quando a mulher samaritana ela chega no poço, ela chega com uma necessidade, que é água. Ela foi buscar água pro povo. Sim. Ou seja, se ela saísse naquele momento normal, se Jesus não estivesse ali, ela foi pegar água e voltar com a água pro povo. Ela chegou com uma necessidade. Só que quando Jesus encontrou ela, ela foi embora com um propósito. Aí ela chegou falando para todo mundo, porventura não é ele o Cristo? Ou seja, ela chegou com uma necessidade, mas quando encontrou Jesus, ela saiu com um propósito. Cara, é mais ou menos isso. A pessoa ela pode chegar com uma necessidade lá para cortar o cabelo. Eu preciso cortar o cabelo. Só que ela vai sair abençoada porque quem colocou a mão na cabeça dela para cortar o cabelo declarou bênção. Eu falo isso para os meus barbeiros. Eu falo, todo cliente que entra aqui, ele entra com o desejo de ser fidelizado. Ninguém entra na minha barbearia para falar assim, eu estou entrando aqui hoje, mas eu não quero voltar nunca mais. A pessoa que entra lá, ela entra com o desejo de ser fidelizado. Mas ela não entra com o desejo de receber o melhor corte de cabelo. Porque a maioria dos clientes não entende sobre degradê, não entende sobre conexão de corte. Ele vai fazer o quê? Ele vai olhar no espelho e falar assim, ficou bom. Você vai mostrar o corte para o cliente, vai ser a única vez que ele vai ver o corte na lateral e atrás. Ele não vai ver o corte, não vai mais ver o corte. Fica olhando depois, né? Eu falo para eles assim, olha, todos os clientes que entram na barbearia, eles entram com o desejo de ser fidelizado.
E é triste quando ele sai falando assim, não fui fidelizado aqui. Não é sobre o corte de cabelo. É sobre algo mais. Então, quando o cliente, eu falo para os meus barbeiros, quando o cliente sentar, entenda que o desejo dele é permanecer aqui. Ele quer ficar aqui, mas você tem que ter algo de valor para entregar para ele. E não é um bom corte. O corte é só uma prestação de serviço. Da hora. Muito bom. Que da hora. Massa, né? Quer falar algo? Não? Continua aí. Pode falar. Viu? O que eu mais tenho visto agora nas suas redes sociais, que eu te acompanho, é a sua motivação diária, mano. Cara, tipo assim, eu gosto de correr, mas quem não gosta de correr e vê os seus stories, dá vontade de correr. Bora correr? Não vou nem olhar, então. Bora correr. Tem um cara que eu sigo que é o Bressan. Não sei se vocês conhecem. Um barbudão corre pra arrebentar longe. Ele fala assim, cara, nem pensa, só vai. Ah, eu conheço esse jargão aí, sim. Eu acompanhei os stories dele também. Ele fala, cara, nem pensa, só vai. E o que fez você começar aí? Ó, a história minha com corrida... Eu nunca fui ativo em esporte nenhum. Meu pai ama futebol. Quando eu era criança, ele me colocou na escolinha. Cara, eu sou péssimo. Não tenho coordenação motora nenhuma para jogar bola. Eu parei de jogar bola quando na escola, na aula de educação física, tiravam o time e eu era o último na escola. Melhor abandonar. Eu era o último, mas não era só o último, eu era zoado ainda por ser o último. Então larga. Ah, não, o Kleber não conta. Manda outra aí, vai. O Kleber não conta. Cara, e aí eu entendi que futebol para mim é igual música. Eu sou desafinado, não sei jogar bola. Então, eu parei, cara. Ali eu parei. Mas então, eu nunca tive atividade esportiva nenhuma. Até o ano passado, em dezembro de 2023, virou uma chave em mim, porque a minha esposa falou assim pra mim... você viu? A minha esposa falou... Aquele... Ela falou assim pra mim, você precisa fazer alguma coisa por você. Porque, lembra que eu falei no início sobre alegria, decidir se divertir? E eu era assim antes. Antes eu era muito assim, criativo, muito dinâmico, muito assim... Eu não perdi um momento, eu vivia intensamente o momento. Só que as responsabilidades foi tirando isso de mim. Então, eu tinha que levar mantimento para casa, eu tinha que manter a saúde emocional das minhas filhas em dia, eu tinha que manter todo um compromisso, a empresa e todas as responsabilidades, foi tirando essa espontaneidade de mim. E a minha esposa, ela deu esse toque para mim. Ela falou assim, você faz pela igreja, você faz pela barbearia, você faz pela casa nossa, mas eu não vejo você fazendo nada por você. Ela falou assim para mim, você precisa fazer alguma coisa só você, que não envolva eu, que não envolva as crianças, que não envolva o seu trabalho. Você tem que ter um momento assim para você descarregar, sabe? Para você... E aí eu pensei nisso. E, cara, corrida tá em alta, né? A gente não tem como negar isso. A corrida tá muito em alta. Aí você tá mexendo nos stories, no Instagram, você vê muita gente correndo. E aí eu fui despertado por isso. Eu falei, eu acho que eu vou correr, porque a corrida você não precisa de nada. Você só precisa Você só vai. Tem um cara que corre descalço, mano. Você já viu? Cara, eu acho... Mas na rua? Mano, o cara faz 10 km, prova de 10 km descalço, velho. Esse é a raiz, né? Eu não tenho coragem, não. Não tenho pé pra isso. Não tenho. Dá, né? É só bolha. Nossa. Não dá. E aí eu comecei a correr. Assim, cara, péssimo. Até hoje eu corro mal pra caramba. Mas no início... Peraí. O que é correr mal? Eu correr mal? Eu não sou do esporte, tá? Por isso tô perguntando. O Matheus corre e ele corre. Não, correr mal olha pra mim. Imagina eu correr. Eu vejo fotos suas lá com o número na frente. Isso aí não é correr mal. O cara já tá numa prova. Mas, mano, o que é correr mal? É só correr. Na prova, todo mundo ganha. Entendeu? Ninguém perde, isso é legal. Porque, tipo assim, uma vez perguntaram, né? Não sei se foi pro David Goggins lá. Esqueci o nome do coisa lá. Tá vendo? Ele é corredor, o cara conhece. O cara conhece tudo, tá vendo? Eu tenho conhecimento. Eu tenho a roupa, eu tenho o Ray-Ban, tenho o tênis, tenho a meia, tenho tudo. Só não corro bem. Mas você tem as duas pernas. E daí perguntaram, cara,
você ganhou a corrida que você foi? Ele, não, todo mundo ganha. Ele assim, então quem perdeu? Se você foi e não ganhou, quem perdeu? Daí ele falou, quem não foi. Nossa. Então, tipo assim, mano, todo mundo ganha. Porque, eu vou falar por mim, a primeira vez que eu completei os 5 km, sem brincadeira, mano, eu cheguei em casa e chorei, velho. É uma sensação de conquista muito forte, cara. É diferente, não sei explicar, mano. Não sei explicar, mas é da hora. E respondo a pergunta dele de correr mal. O que é correr mal? Cara, correr mal. Correr mal é assim, ó, é terrível, cara. Você começa, você termina, você fala, o que eu tô fazendo na minha vida, cara? E você Nada corre a mal. ver. Isso não... E aí eu comecei a praticar o esporte justamente por isso. A minha esposa falou assim, você precisa mudar, ter algo pra você, que seja só você. E aí eu comecei a correr. E por incrível que pareça, ao mesmo tempo que a corrida é coletiva, ela também é individual. Cada um começa a correr por um motivo. Eu já ouvi gente que corre porque para vencer a depressão, outros que correm para vencer o vício, outros que correm para poder se enturmar com pessoas, outros que correm como autossuperação. Só que isso foi despertando coisas em mim que eu não conhecia sobre o esporte. Cara, o esporte molda caráter, molda pessoas. Sim. Eu sou uma pessoa melhor hoje, também por conta do esporte. Sou disciplinado. Eu fico bobo comigo, cara. Minha alimentação é regrada, mas não é regrada porque eu sofro com isso. Para mim é natural. Eu tenho um café da manhã ali que minha esposa fala, Deus o livre, não... tomar café com você é terrível. Eu levo 40 minutos para preparar o meu café da manhã, cara. É impressionante. E aí a corrida começou a despertar isso em mim. Disciplina, perseverança. O que o Matheus falou assim sobre todo mundo ganha. A primeira prova que eu fiz, eu tava lá naquela prova assim, aí eu via todo mundo se aquecendo, fazendo alongamento. O negócio, uma adrenalina subiu em cima de mim e o pensamento foi esse: todo mundo que está aqui é um vencedor. Cara, aquele dia eu decidi que eu ia ter isso como estilo de vida. É um estilo de vida, né, cara? Eu decidi isso. E eu quero transmitir isso para as minhas filhas, porque isso tira... Não é porque a gente tem vontade o tempo todo. Não tem, cara. Hoje mesmo eu fui treinar, eu falei, nossa, cara... Disciplina. Eu não quero fazer isso, eu não quero. Mas eu fui fazer, mas eu não queria. Eu comecei a pedalar, eu falei, eu não quero. Aí eu cheguei em casa e falei assim, que bom que eu fui. É isso mesmo, cara. É muito doido. Você não quer ir no começo. É o que a gente falou no começo do negócio das crianças, mas a gente faz isso. No começo não quer, mas depois fala, nossa, que bom que eu fiz. Mas aí, olha o que isso tem feito comigo. Tem me feito tem mudado comportamentos meus profissional, tem mudado comportamentos meus pessoal. Eu ouvi uma frase da minha mãe, quando a gente decidiu ir para Santa Catarina. A minha mãe ficou muito preocupada com a decisão, muito preocupada mesmo. É mãe, né? É mãe, e naquele tempo, como eu falei sobre cordão umbilical, eu era dependente, de certa forma, dos meus pais. Tinha minha casa, tinha minha família, mas eu era dependente. A minha mãe falou assim, para minha esposa, e eu estava perto, Lília, eu tenho preocupação, porque tudo que o Kleber faz, ele não termina. Cara, aquela frase doeu. Doeu porque eu comecei a olhar as histórias minhas de passado e era fato. Existiam muitas coisas importantes que eu comecei e não terminei. Cara, e o esporte mudou isso de uma forma incrível. Eu desafiei coisas grandes para mim, para provar para mim mesmo que essa frase não é mais verdade. Foi no passado e hoje não é mais. A minha esposa virou a chave. Quando ela viu eu completando a maratona, ela passou a acreditar em mim. Um dia aquela frase tirou a credibilidade. Só que um comportamento meu, ao longo do tempo, fez com que ela virasse a chave e falou, cara, se esse homem foi capaz de cruzar a maratona, ele é capaz de qualquer coisa. É isso mesmo. E é fato. 42 quilômetros não é pra qualquer um, cara. É fato. Deixa eu mandar um abraço pro amigo meu que corre. É como se fosse o Nato. O cara é corredor também. Esse Nato corre em montanha, ele faz... Tem um cara que corre... É sacanagem. O Gilson, mano.
O Gilson corre cara, demais, eu corro velho. junto com o Gilson. E ele... Você corre com A ele? gente faz parte da mesma equipe, Time Runners. E a história do Gilson é fantástica, mano. Não é do Vagninho, é a mesma? Vagninho. Também corre. Tem o Wagner, tem o Renato. Sim. Renato com a Thaís. É. São meus padrinhos de casamento. O Renato é o... É o responsável pela responsável. equipe. É o Renato. O Renato é meu padrinho de casamento. Ele é Que Thaís. legal. Que da hora, Gente cara. fina demais. Que da hora. E tipo assim, ó. Você completou a maratona, 42K. 42K e 400? Eu não lembro os Eu detalhes. não lembro agora. Mas aí você completou e você tá andando de bike. Pra quem eu olho e corre e tá andando de bike, eu falo, esse cara, ele quer completar o triatlon. Você já tá nadando também, não? Primeiramente o duatlon, né? Lá, eu esqueci o nome. E depois o triatlon. É a sua meta? Cara, eu já me inscrevi pro triatlo dia 25 de maio, cara, desse ano. Já tô inscrito. Onde é? Vai ser em Sorocaba. Tá aí já, hein? Tá Você tá treinando, cara? Eu tô. Eu tô. Ou você vai fechar os olhos, seja o que Deus quiser. Não. Eu aprendi, cara, assim, ó, falando sobre os 42, eu aprendi que a maior barreira, o maior obstáculo é a mentalidade. É porque a gente não acredita na gente mesmo. Essa é a maior barreira. Tudo já foi entregue pra gente. Tudo. A gente só precisa ir lá e tomar posse. Cara, é impressionante como 42 quilômetros todo mundo é capaz de fazer, a gente só não entende isso. Se você sair caminhando agora e ir até Piracicaba, você completou 42 quilômetros. Você vai levar mais ou menos umas 6 horas de caminhada, mais ou menos. Mas você se tornou um maratonista. Você entende? Não é impossível. E você não vai chegar morto lá. Cara, é possível. Todo mundo tem capacidade de... Agora, a diferença é que quando você se prepara para isso, você faz mais rápido. Essa é a diferença. Todo mundo é capaz de completar uma maratona. A gente acha extraordinário. E realmente é. Você vibra demais. Você fala, eu superei muita coisa fazendo isso. Eu superei meu sono, eu superei meus medos, eu superei minha preguiça, eu superei minha alimentação, eu superei o meu corpo. Cara, é fantástico. E a mente, né? A mente é fantástico. Só que a gente não entende que todo mundo é capaz de fazer. O único obstáculo é a gente mesmo. A diferença de alguém que conclui em 6 horas e de alguém que conclui em 3 horas está simplesmente na preparação. O cara que se preparou mais, ele faz mais rápido. Isso é tudo na vida. Quem se prepara vai mais longe, chega mais rápido. Isso é tudo na vida. E aí, o que aconteceu? Depois que eu me tornei um maratonista, cara, a história foi assim. Eu fiz a minha segunda prova em Tatuí em março, de 10 km. Eu senti aquilo que a gente falou, vencedor. Eu falei, cara, eu sou capaz de tudo. Sou capaz de tudo. Aí eu cheguei pro Renato, meu treinador, e falei assim, quando que vai ter uma maratona? O Renato olhou para mim e falou assim, vai ter em agosto em Floripa, ele falou. Eu falei, eu quero fazer. Ele já é experiente, ele olhou para mim e falou, cara, você é capaz de fazer, mas se você fizer uma maratona em agosto, pode ser que você sofra lesão no meio do caminho, nos treinos. Eu falei, então é mais sensato você esperar um pouquinho, ter mais experiência. Mas eu tava na adrenalina de vencedor, eu falei, sou capaz de qualquer coisa. Aí eu entrei lá e falei, cara, eu não vou para Floripa, porque ele disse para mim, não, eu perguntei que depois de Floripa, qual que vai ser? Ele falou assim, depois de Floripa vai ter em Sorocaba, em novembro. Ele falou, essa já dá para fazer com tempo já. Falei, então tá feito. Fui lá e fiz a inscrição. Eu fiz 10K e já tava me imaginando maratonista. E aí eu comecei os treinos. Cara, a pessoa que realmente decide fazer e passa pelo processo, ela encontra uma transformação na vida dela. Porque não é você cruzar a linha de chegada, é o processo. É outra coisa. Cara, dói demais. Você tem a circunstância em sua volta. É muito desafiador. E aí, eu fiz todo o treino. Quando vai chegando mais perto, vai ficando mais intenso. Eu aprendi que não são km, tá? Não é a quantidade de quilômetros que você corre, mas o volume que você tem de tempo
Então, é o volume que você... Ah, eu corri 20 km. Cara, se você levou 2 horas para correr 20 km, ou se você levou 2 horas para correr 10 km, é o volume de tempo conta mais do que a quilometragem. Eu aprendi isso. Isso aí mudou muito a minha visão de corrida. E aí eu passei todo o desafio e fui. No dia da maratona, tem aquela vibração, aquele... Cara, é gostoso demais. E eu fui bem, até os 36. Nos 36 eu quebrei. Faltava 400 metros para chegar à linha de chegada. Você olha aquele negócio e fala, meu, eu consegui. E aí, de novo, eu tive aquela sensação dos 10 km. Sou capaz de tudo! Iron Man, me escreve! No 36 você tava morto, mas depois ali no finalzinho você já tava vivo de novo. Cara, eu fiz os 10 e falou assim, se eu faço 10, eu faço 40. Sou capaz disso. O nosso sonho aponta o caminho, mas a nossa disciplina nos leva até ele. E aí eu fiz os 42 e eu passei a sonhar. Cara, eu vou ser um triatleta. Eu vou ser um triatleta. Só que eu não sei nadar. Eu ia falar agora, e a parte da natação que ninguém tá falando nada? É verdade, eu nunca vi você nadando. Eu não sei nadar, cara. Você vai fazer o que na hora? Então. Da natação. Preste atenção. Eu te conto o segredo. Aí eu saí de lá e me inscrevi num duatlo. Eu falei assim, bom, eu sei correr agora e vou começar a pedalar. Em dezembro, decidi que eu ia comprar uma bike em dezembro. Inclusive eu quero agradecer o Franco, meu sócio. Ele me deu uma bike de presente. Que da hora, ele tinha uma bike lá guardada. Ele falou, cara, tá guardado lá. Não, Franco, eu pago a bike. Eu falei, não, é um presente, receba. Obrigado, Franco. Deus abençoe. Aí eu tenho hoje uma Speed e uma MTB. Eu tenho lá em casa. Pode ir pros dois lados, ou pra terra ou pra... Eu não sei o que é MTB. Mountain bike, é que daí você... De terra. Essas coisas. Então já tive. E aí eu saí de lá e me inscrevi num duatlo, cara. Num duatlo. Mano, que delícia. E enquanto eu corria, tinha aquela fase de transição. Você corre, senta... Você fez o duatlo? Eu fiz o duatlo. Nossa. Eu fiz em Sorocaba também. Eu fiz a novembro. Você tem uma ideia como que é? Eu tô curtindo esse processo. Eu fiz a maratona em novembro. Eu saí da maratona, no dia seguinte eu entrei no aplicativo e fiquei procurando prova de duatlo. Eu achei uma prova de duatlo e em dezembro, cara, dia 15 de dezembro eu fiz um duatlo. Aí, eu fiz 5 km correndo, aí depois você faz 10 km pedalando. Eu subi na bike, pedalava, eu vi aquele cara passando, aquele cara passando por mim assim, eu pedalando, cara, adrenalina, isso aqui é bom demais, isso é muito gostoso. Aí eu entrei guardei a bike, fiz mais 2,5 correndo, eu falei, cara, isso aqui é muito bom, eu saí de lá, falei, eu vou fazer um triatlo. Entrei no aplicativo, procurei um de triatlo e me inscrevi no triatlo. Aí eu não sei nadar, né? Então, e aí? Então, o que eu tô fazendo? Eu tô treinando o que eu sei fazer, corrida e bike. Só que eu aprendi com tudo isso, o esporte me ensinou que você precisa arrumar um problema. Depois que você arruma um problema, você arruma um jeito de resolver ele. E a minha vida tá assim, cara. Você já tá inscrito. Já tô inscrito. É isso aí, agora você vai ter que dar um jeito de nadar. Agora, cara, não tem volta. Eu garanto pra você, se eu não tivesse me inscrito, eu ia procrastinar isso o ano inteiro. Eu ia ficar procrastinando isso o ano inteiro. Eu vou precisar pesquisar aula de natação, eu vou precisar arrumar um lugar para eu treinar nadando. Se eu não tivesse me inscrito, eu ia continuar correndo, que eu já sei fazer, e pedalando, que eu já sei fazer. Cara, mas se eu continuar fazendo o que eu sei fazer, eu vou continuar vivendo o que eu já vivo. Aí eu decidi arrumar um problema. Eu falei, eu arrumo um problema primeiro, e depois que eu arrumar um problema, eu arrumo um jeito de resolver ele. É isso aí. Cara, agora eu tenho prazo. Dia 25 de maio, eu tenho que saber nadar. São 1.500 metros, 1,5 km. Eu já tô cronometrando, eu fico imaginando o que é 1,5 km. Cara, eu olho aqui, eu imagino que 1,5 km, mais ou menos, é da onde a gente está... Até a ponte? Até a ponte. De arco, será? É, mais ou menos. Mais ou menos, né? Eu fico imaginando
como é nadar daqui até lá. Cara, eu preciso aprender a nadar logo. Entende? Então isso aqui tá aqui na minha mente. Eu tenho prazo e eu vou cumprir. A gente vai conversar no futuro e eu vou falar, eu fiz. Os caras falam que 1 km nadando equivale a uns 4 correndo. Cara, você não precisava me dar essa informação. Não. Tá maluco. Eu vi o David Goggins uma vez que eu falei, esse cara é maluco, mano. Quando você puder pesquisa sobre ele, ele fez, acho que não lembro que ano, ele fez mais de 4.000 barras fixas em 24 horas. Isso é louco. Mano, ele fala assim, ó, quando você acha que você chegou no seu limite, você atingiu seus 40%. Nossa. O desafio nosso é mental, né? A mente, ela fala pra gente assim, você tá num limite, você não aguenta mais, deixa pra amanhã, por que você tá fazendo isso? E o esporte, ele gera isso. Eu quero que as minhas filhas pratiquem esporte, seja o que for, o que elas Seja o que for, é isso que eu ia falar. Eu quero, porque o esporte forma caráter, forma pessoas, mentalidade. O esporte, além de formar caráter, ele é o ano passado foi muito intenso lá na empresa, pra mim e pra minha esposa. E a minha esposa nunca fez nada de esporte. Ela fazia academia, mas pouco, sabe? E ela conheceu o beach tênis. Cara, isso como muda a convivência com a pessoa e como faz bem. Eu já venho do esporte, né? Eu nunca deixei de fazer. Eu sempre estive envolvido no esporte de alto nível, alto rendimento e nas peladas da vida. Então, a minha vida inteira foi essa. E eu fiquei, assim, um tempo sem jogar bola, porque eu desanimei. E depois eu conheci o futevôlei. Cara, é impressionante. Eu tinha perdido a vontade de competir, por exemplo, no futebol. Eu tinha perdido, sabe? Pra mim, eu gostava mais do vestiário, da resenha com os amigos, do que propriamente jogar. E eu conheci o futevôlei e tudo aquilo que é competir, isso que você tá falando, sabe? É mudar o caráter e sabe, envolver a nossa vida nisso e trazer mais felicidade. Era a minha válvula de escape da empresa, dos problemas da vida. Quando você tá, Matheus, chegou a jogar com a gente? Foi por causa dele que eu rompi meu ligamento Foi? cruzado. Nossa, foi futebol, não foi? Foi futebol, né? Foi no futebol, mano. O futebol é isso, cara. Me trouxe vida de novo. De verdade. E eu tô levando todo mundo da igreja. Mano. Quase todo mundo. É bom demais. É muito bom, é muito bom. Esporte é bom demais. Esporte é vida. Esporte é vida, cara. Ó, eu tenho uma brincadeira um pouquinho diferente, mano, pra fazer. É tipo um bate-bola. Tem que responder rápido, mano. Vou até... Eu sou lento. Não, que isso. Ó, algumas perguntas aí você responde. Vou até filmar aqui, ó. Vamos lá. Uma frase que te inspira. Faça um pouco mais. Um livro. Uma vida de propósito. A maior inspiração sua na Terra. Meu pai. Por quê? Exemplo de homem, de marido e de pai. Uma meta. Fazer ir mais longe. Uma comida que você ama. Purê de batata. Seu maior desafio. Vencer eu mesmo todos os dias. Música que mais tem ouvido. Não vou saber dizer pra você o nome da música. Pastor que você mais ouve. Hoje é o meu pastor, o Thiago. Um conselho pro Kleber de 10 anos atrás. Que bom que você não parou. Um conselho pro Kleber daqui 10 anos. Permaneça firme nesse propósito. Uma mensagem final. Jesus te ama e Ele é a razão de tudo. Da hora, da hora. Cara, uma conversa muito top, Kleber. Que legal. De verdade. Gostei demais de estar aqui com vocês. Ficamos honrados com a sua presença. Foi muito produtiva, graças a Deus. Vamos esperar aí as notícias da sua natação. No seu triatlon. E eu vou te falar, vou revelar aqui a minha planilha. Eu comecei a correr o ano passado e eu determinei que o ano passado eu ia fazer maratona. Eu fiz. Aí eu disse assim, 2025 eu faço duatlo. Eu antecipei, fiz em 2024. Porque a minha intenção era 2026 fazer o triatlo. Porque a minha intenção era em 2027 fazer o Ironman, cara. Aí sim. Vai fazer Ironman aí sim, Agora cara. veja só, eu antecipei um ano.
Então, o Eu Iron tô Man tá mais adiantado. perto. O Iron Man vai ser o ano que vem. Da hora. Como isso vai acontecer, eu não sei. Eu sei que eu vou terminar o duatlo, aliás, o triatlo, e vou me inscrever para um Iron Man. Depois eu resolvo como eu vou fazer. Iron Man é quanto? 70.3. 70.3D? De percurso, de atividade. São uma média, assim... Quantas atividades tem? É mesmo correr, nadar, só que tudo dobro, É o cara. dobro. Eu achei que tinha mais alguma coisa. É 42 de corrida, 80. 3 mil metros de natação e 80 de bike, né? Se eu não me engano. Cara, não É lembro. tudo. Só que tudo tem... absurdo. Aí, pensa... Você tá tipo doido. assim, a gente acha que... Cara, cada um tem seu limite, beleza. Mas tem o Iron Man e tem o Ultra Iron Man, mano. Os caras voam? Não, é só falta. São 3 dias de prova. 3 dias. 3 dias de prova. Esse Caraca. Ultra Ironman. A Bianca, a minha esposa, ela tá acompanhando, ela segue uma pessoa lá que tá na Disney. Daí ela falou, Matheus, acho que eu quero começar a correr. É uma coisa que eu tô tentando faz tempo, cara, porque ela começa a correr. Eu falei, por que, amor? Daí ela falou assim, porque tem aquela maratona da Disney. Cara, é legal demais. Acho que é da hora essa aí, né, São cara? 4 dias, acho. Eu acho que... Eu não sei se são 4 ou 5. É 5 km, 10 km, 21 e 42. 4 Um por dia, Por mano. dia. Só que na Disney, Mas né? então, Aí o motiva. legal disso não é só o local. É que você recebe uma mandala. E aí, cada corrida, você vai encaixando a medalha na mandala. Cara, isso é muito Que legal. da hora, né? cara. Isso é muito Eu vi legal. uma também nos Estados Unidos, tá? Mas aí são, se eu não me engano, eu não tenho certeza, tá? 7 dias correndo, mas por equipe. Então, por exemplo, o Kleber correu 42 até um lugar, Oklahoma lá, não sei na onde, no deserto. Aí outra pessoa continua lá, você pega o carro, Kleber, e vai pro final, da onde ela vai acabar. E vai indo. Não. Até 7 dias, cara. A gente correndo à noite e não para. Madrugada. Cara, é muito louco isso, cara. E eu vi que tem um brasileiro que tá correndo. E é muito legal, cara. É muito legal. São 3 pessoas por equipe só. Nossa, da hora, hein? 7 Aqui, ó, nós tá dias, em cara. 3 já, pai. Não, eu sou futebol. Não tô afim, não. Da É hora. isso. Precisamos aí. construir histórias, né? É isso isso, aí. deixar isso legal. Foi Deixar massa, legado. foi massa, foi massa. Cara, obrigado mais Feliz uma vez. demais. E eu agradeço muito. Parabéns. Tamo junto sempre. Glória a Deus. Um dia volta você e a Lília junto. É verdade, Né? cara. Aí vai ser risada. A resenha pura. Aí vai ser risada. Da isso aí. hora. Neto, brigadão. Amém. Tamo Obrigado junto. você também que ficou até o final. Se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe, que eu creio que você vai abençoar a vida de alguém compartilhando esse podcast. Deus abençoe e até a próxima.